Shabbat Shalom para todos. Estamos dando início a mais um shiur. Esse shiur está sendo direcionado para o tema ingratidão. É um tema um pouco complexo, uma vez que não existe uma mitzvah negativa a respeito da ingratidão. As mitzvot, elas são positivas ou negativas. As positivas, obviamente, não encaixam a palavra não no início, obviamente. Mas como as pessoas não estão muito habituadas a ouvir esse tipo de estudo, e as mitzvot, as leis negativas, não adulterarás, não matarás, não dirás falso testemunho. Então nós não temos uma mitzvah específica do tipo não seja ingrato. Esse é um ponto importantíssimo de nós abordarmos. Nós vamos entender de onde partir, qual o princípio dentro das escrituras. Nós vamos estudar tanto o Torá, o Tanar, vamos estudar a Brit Hadashah, vamos fazer aqui Midrashim, vamos fazer as correlações devidas para que nós possamos entender esse tema. A questão da ingratidão, nós temos várias passagens na Bíblia que pode nos dar apoio, base, alicerce, para que possamos entender o tema em questão. Então nós vamos, entre perguntas e respostas, tentar ser o mais objetivo possível e chegarmos ao final desse shiur com um denominador aplausível para que possamos entender esse tema. Se nós formos analisar a palavra em si, ingratidão, nós vamos observar que o sujeito, o cidadão, o ingrato, ele se torna muito sozinho, muito isolado, porque a maioria das pessoas odeiam os ingratos. Isso torna-se mais difícil de ter amigos, de ter um ciclo de amizade, devido às pessoas notarem que a pessoa é ingrata. Então a ingratidão, ela traz muitos danos para quem a pratica. Não só traz danos no meio das amizades, mas traz graves danos perante o Eterno, porque se uma coisa que nós precisamos ser perante Hashem é gratos por tudo que Ele tem feito por nós. Quando se fala da palavra graça, por si só já é um favor imerecido. Aquilo que nós recebemos, na maioria das vezes, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, não é porque merecemos, é porque existe uma graça imensurável, existe um favor de Deus em nossa direção, direcionado a nós, não pelo que somos, não pelo que temos. E quando nos deparamos numa situação do dia a dia que você está recebendo do Eterno, e outros que congregam com você, caminham na mesma visão que você, ou se dizem cristãos, não importa a placa ou a denominação, esses que se dizem cristãos, se você o vê reclamando todos os dias, murmurando todos os dias, e o reclamão, o ingrato, ele se acostuma tanto com a reclamação que ele começa a usar a ingratidão como base para tirar proveito dessa ingratidão, que ele vive de ingratidão. Então, através dessa fala dele de ingratidão, ele tenta contagiar quem está próximo para que as pessoas tenham misericórdia, tenham pena e possam começar a auxiliá-lo de alguma forma. Então ele tenta angariar recursos, meios, saídas, recursos financeiros, alimentícios. Ele tenta conseguir ajuda, tudo por meio das palavras que ele usa de ingratidão. O murmurador é um típico ingrato. Então,
o que nós vamos entrar em detalhes nessa entrada de Shabat é justamente onde a Bíblia nos aponta o ingrato, as consequências dessa ingratidão, além das que eu já citei. A ingratidão também, ela atinge a mente, o cérebro da pessoa, isso traz danos mentais, além dos danos familiares, além dos danos sociais, além das amizades, enfim, tem danos físicos, mentais, ok? Que podem prejudicar em muito o ingrato. Eu gostaria de passar a palavra ao Higman. Shabbat Shalom. Eu estive pesquisando aqui, até conversei com o Cleito sobre esse assunto, e como vamos falar de ingratidão, sem falar do que é a gratidão. Gratidão. Qual a sua origem? O que é ser grato? Gratidão é um sentimento de reconhecimento por saber que uma pessoa fez uma boa ação em favor de outra. Gratidão não é uma dívida, é espontânea, é querer agradecer a outra pessoa por ter feito algo benéfico por ela. Gratidão, existem 3 sentimentos que compõem ela, que é o amor, a fidelidade e a amizade. O mais interessante é que para ser grato é necessário ter o que nós conversamos mais cedo, fé, confiança. Emuná. Isso, a emuná. Se não tivermos isso, é impossível ser grato. Vemos aqui, Lucas 17, do 11 ao 19, fala sobre os 10 leprosos. Começaram a gritar Yeshua para serem curados. Yeshua disse, vai e se apresente ao sacerdote. Foram correndo no meio do caminho, um percebeu que já estava limpo, e voltou-se até Yeshua, e se prostrou ao pé de Yeshua. Yeshua disse, mas peraí, foram 10, se somente um, esse estrangeiro, voltou para agradecer. Vá, a tua fé te salvou, a tua confiança, a tua emuná te salvou. Então é impossível falar de ingratidão se não conhecemos o que é ser grato. Em latim significa gratus, e também deriva a palavra gracia, que pode ser derivada como graça também. Então ser ingrato hoje é muito mais fácil do que ser grato. Vamos dizer assim, porque Deus nos abençoou com sua graça, um favor não merecido, nos dando Yeshua para podermos ser melhores. E nós não conseguimos agir da mesma forma com as pessoas que nos rodeiam. Foi o que o senhor falou agora mesmo, que não existe uma mitzvah que fala não seja ingrato. Não seja ingrato. Mas o que mais nos rodeia hoje é a ingratidão. O senhor deu alguns temas sobre murmurações, sobre reclamações, nunca está satisfeito com nada. E sabemos para que como você mostra ser grato a Deus, é quando você aplica essas ações que Yeshua nos ensinou, sobre amar o semelhante. Poder contemplar as pequenas coisas que Ele faz no nosso dia a dia. Não conseguimos fazer isso. Estamos com as igrejas, com as sinagogas repletas de pessoas frágeis, fragilizadas, fracas, porque não sabem o que é ser grato. Não conseguem ser grata. Acha que o Criador, que o Eterno, é um funcionário que tem que fazer tudo que a gente quer. Entendeu? Tudo que a gente quer. Se não fizer, já não serve para a gente mais. Entendeu? Vamos na igreja atrás de tudo, menos atrás dele, de cumprir o que ele realmente nos quer. Para podermos ser obedientes, é necessário ser grato. Sem ser grato, ninguém pode ser obediente. A verdade é essa. Obedecemos não por medo, obedecemos porque somos gratos pelo que Ele fez por nós, nos dando a sua Torá, nos dando Yeshua, nos instruindo como viver a vida melhor. Obedeço às mitzvot porque eu sou grato ao Criador. Geralmente a pessoa, quando ela não obedece, é porque ela realmente é ingrata. Infelizmente. Acha pesado. Uhum. Por enquanto é isso. Amém. Amém. Bem colocado. E a posição que você deu, o exemplo que você deu bíblico, de Lucas 17, a partir do versículo 11, realmente,
Eram 10 homens com tsarot. E ao momento em que Yeshua declara que estão curados e pede para que procurem o sacerdote, 9 desaparecem e apenas um. Se nós fôssemos partir para a estimativa bíblica, ficaria meio complexo, né? De 10, apenas um lembrou-se de ser grato. Obviamente, isso nos arremete que os outros 9 não se lembraram de agradecer. Automaticamente, quem não agradece é um ingrato, não é? Os sábios, eles nos alertam, os rabinos, os mestres, que reclamar é um comportamento incômodo. Ninguém se sente bem perto do reclamão, do ingrato. Nós temos que nos policiar, nos vigiar, porque por descuido, o dia a dia às vezes um pouco cansativo, devido às tarefas do cotidiano, nos levam às vezes a reclamar do calor, reclamar da chuva, do vento, reclamar do trânsito, reclamar do emprego, que é de onde você tira seu sustento. E tudo isso entra na questão da ingratidão. Então nós precisamos nos vigiar, nos policiar nessa questão para não cairmos nessa cilada aqui. Eu queria dirigir ao Cleiton para que ele fizesse também um comentário. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom a todos aqui, todos que vão estar acompanhando posteriormente o vídeo. Rosh, é um tema bem forte. Ingratidão. Como o Rigman disse, que ele leu, que significa gratidão, leu em latim, que, né, é uma forma de agradecimento, a gratidão, e eu concordo com ele, não tem como você entender o que é ingratidão se você não entender o que é gratidão, né? A palavra ingratidão, não dá para você simplesmente, vamos dizer assim, dizer o significado dela, porque eu vejo a ingratidão como um conceito. Por que um conceito? Como nós mesmo ouvimos o Rigman dizer, ele tem a ver com fé. Rigman, me ajuda. A fé? Não. Fidelidade, amor e amizade. Então ele é um conceito. Ele é um conceito que o próprio Eterno criou. Quando ele nos criou, eu estou te falando agora, eu falei gratidão, eu disse sobre gratidão. A gratidão é um conceito e a ingratidão é o contrário desse conceito. Então é um conceito que envolve tudo isso, que eu creio que o Eterno, quando olha para nós, ele espera de nós. Então você vai ver na Bíblia alguns versículos que falam a palavra ingratidão, mas ela não tem um significado para ingratidão. Ela pode usar a palavra ingratidão em vários momentos ali. Por exemplo, ela diz que o homem, nos últimos dias, se eu não me engano está em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, que nos últimos dias o homem seria avarento, seria presunçoso, não honraria os pais e seriam ingratos. Está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 2. Porque verá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes, a pais e mães ingratos e profanos. Isso. Eu comecei por esse versículo, eu achei interessante porque se você pega várias coisas que o homem vai fazer nos últimos dias. E ao lado de contra pai e mãe, ele fala o que mesmo? Desonrosos, blasfemos, desobedientes a pais e mães. Isso, desobedientes a pais e mães. Aí, posteriormente, vem a palavra ingratos. Então, nesse versículo, se a gente começar a desfragmentar, nós vamos entender que se você for desonroso, desrespeitoso com seus pais, que simboliza autoridade, que também nos leva ao quinto mandamento, que diz: honra teu pai e tua mãe para que prolongue seus dias na terra.
Ele está automaticamente ligando a quebra desse mandamento à ingratidão. Ou seja, eu vejo a ingratidão, a falta de obediência ao próprio Eterno. Como que você vê isso? Se nós pegarmos, por exemplo, uma paraxá que fala sobre ingratidão, é a paraxá Kitsá, isso. A paraxá fala sobre a construção do bezerro de ouro. Fala de um povo que foi tirado do Egito, que era escravo no Egito, que viu os milagres do Eterno, que, como uma alusão aqui, fazendo uma analogia, uma junção, um draste com o que o Higman disse a respeito da cura dos leprosos, que viu o milagre ali através de Yeshua, os homens daquela época, no êxodo ali, que sai do Egito, eles viram os milagres do Eterno também. Eles presenciaram o Eterno, o trabalhar do Eterno. Foi retirado, tanto que começa as 10 palavras, os 10 mandamentos, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito. Não terás outros deuses diante de mim. Então ele está dizendo assim: reconheça, obedeça, entenda que eu sou o seu Deus e você não pode ter outro. E aí, de repente, nessa paraxá, eles simplesmente, depois de 40 dias que Moisés ficou no Monte Sinai ali, recebendo do Eterno a Torá, os mandamentos, que é vida para o seu povo, por causa de um dia. Foi questão de um dia, porque eles entenderam que Moisés saíram num dia e Moisés começou a contar no dia posterior. E, na verdade, esses dias não dá nem um dia inteiro, não dá 24 horas, não davam ali, acho que 12 horas de diferença. Era um tempo. E eles simplesmente viraram as costas para o Eterno e queriam fazer um bezerro de ouro. Então, aquela paraxá fala do quê? Da ingratidão, da desobediência. Elas nos remete ao homem, a ingratidão do homem. E eles primeiro fala com o filho de Aharon, matam o filho de Aharon porque ele não quis fazer, vão até Aharon, e Aharon permite que eles façam, porque Aharon pensa o seguinte: se eu falar não, eles me matam. Mas se eu permitir que eles façam, dará tempo de Moshe descer, porque se ele disse que vai descer em 40 dias, eles vai descer. E ali Aharon confiou. Por isso que não se imputa esse fato do bezerro, somente o bezerro, de ter feito o instrumento de Aharon, apesar desse fato trazer sobre ele uma condição que ele deveria fazer no templo, no Mishkan, certo? No Mishkan, ele tinha que fazer um trabalho específico por esse fato do bezerro. Mas o que acontece é que ele confiou e ele tomou uma medida para que o povo para que o povo tivesse um tempo para Moshe descer. Aí, de repente, o Eterno diz para Moshe: desce, porque o povo pecou. E ele foi muito rápido em pecar. O Eterno fala assim para Moshe: ele foi muito rápido em pecar. Está falando isso em Devarim. Devarim, eu até grifei aqui, ó. Devarim, capítulo 9, do verso 13. Além disso, Adonai me disse: tenho visto que esse povo é povo teimoso. Deixe-me sozinho para que eu não dê cabo a eles e lhes apague o nome de debaixo do céu. E farei de você uma nação maior e mais forte que eles. E desci da montanha, e a montanha ainda com fogo, e as duas tábuas da aliança estavam em minhas mãos. E olhei, e eis que vocês haviam pecado. Então, nós entendemos o quê? Que a ingratidão do povo, a falta de confiança do povo, fez com que ele pecasse. Então a ingratidão, que é a falta de gratidão, que é o reconhecimento, a ingratidão nos remete ao pecado. A ingratidão é um conceito pecaminoso que o homem tem dentro dele. Ele já nasce com isso nele. O Etserará que está em nós é ingrato. É ingrato. Quando
Melech Davi, o rei Davi, diz: em pecado eu nasci, em pecado concebeu minha mãe. O mal, não é que em pecado, não é que o nascimento dele foi um pecado, mas o mal que existe nele desde o nascimento. Já nasceu com ele essa ingratidão, já estava com ele. E assim somos todos nós. Isso nos fala em Bereshit. O Eterno em Bereshit, quando faz Adão, e eu quero voltar lá, a gente começou em Lucas, veio, né? Passamos por Timóteo, passamos por Devarim, e vamos agora em Bereshit. Bereshit, o Eterno fala para o homem assim: você pode comer à vontade de toda árvore no jardim, com exceção da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não coma dela, porque no dia em que comer dela, com certeza você morrerá. Se você começar a ler os versículos anteriores, está dizendo assim que o Eterno, ele fez o mundo, fez a terra, fez as vegetações, fez os animais, fez o homem, pegou o homem, colocou ele no jardim, um jardim maravilhoso, para que o homem pudesse cultivar e administrar aquele jardim. E diz para ele: olha, você pode comer de tudo. Ele colocou 2 árvores lá no meio do jardim. Você pode comer de tudo, pode se alimentar de tudo, só não pode tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal. E o que ele queria do homem? O que ele queria de Adão quando ele fez isso? Eu vejo que quando ele fez isso, ele queria gratidão, reconhecimento. Eu não faço, eu não farei, porque eu tenho tudo. Aquele que me deu tudo, que me deu a vida, que me criou, que me deu o sustento, que me colocou nesse lugar maravilhoso, que fez de mim o que eu sou. Ele disse para mim uma coisa apenas: e eu preciso obedecer a sua palavra, aí eu serei grato. E de repente o homem vai, devido àquelas circunstâncias todas, que nós não vamos entrar agora, mas o homem vai e desobedece. Naquele momento, o conceito ingratidão entrou no homem, ou seja, pecado. Para mim, eu acredito que ingratidão é esse conceito. O pecado é a ingratidão que o homem tem para com o homem. É a falta de gratidão. Amém? Amém. Amém. É uma verdade. Dói, mas é uma verdade, né? Por falar em Adão, se nós formos analisar, o princípio já da ingratidão passou por ele mesmo. Porque o Eterno olha para ele e diz assim, já na sequência da criação, logo ainda no 6º dia: não é bom que você esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora, uma cooperadora, uma esposa, uma companheira, uma amiga. Te colocarei à frente a ti. Então houve uma preocupação do Eterno de ser completo. E se nós passarmos a analisar esse conceito do Eterno ter criado uma esposa para ele, analise a nossa vida atual, sejam servos de Deus, cristãos, messiânicos. Na grande maioria, a maioria reclamam da esposa. Então, se é o Eterno que preparou uma esposa, você tem que ser grato. E toda vez que você reclama, você está sendo ingrato por uma criação que o Eterno preparou para estar do teu lado, não é? E a questão do ingrato também é interessante, que o ingrato ele esquece com muita facilidade o que se faz por ele. Você ajuda, está sempre do lado, apoiando. É isso que faz com que as pessoas se afastem das pessoas ingratas. Porque por mais que você faça, ele nunca se lembra daquilo que você fez. É um dos pontos do ingrato. E isso faz com que as pessoas não consigam lidar com essa situação. Então, o ingrato por si só, ele afasta os amigos,
devido a não se lembrar do que as pessoas fazem de bem para ele, ou por ele, né? O ingrato é tão complicado, é tão complexo, é tão terrível essa posição, que às vezes nós nos colocamos nela, que o ingrato ele se esquece que para acordar pela manhã, para se levantar da cama, ele dependeu 100% de Hashem. O Eterno Todo-Poderoso é quem te dá vida, quem te dá saúde. Se o Senhor cortar o teu fio de existência, não importa a idade que você tem, ele já vai tomar você, vai tirar a tua vida. Então você tem que ser grato pelo amanhecer, pelo anoitecer e por tudo, né? E infelizmente, nós às vezes entramos nessa questão da ingratidão por descuido, por falta de vigilância mesmo. Sebastião? Shabbat Shalom a todos. Eu vou comentar algo aqui que está em Terrelim, capítulo 55, versículo 13, que fala um pouco sobre isso. Hoje, os líderes que trabalham dentro das congregações, eles têm que estar conectados com o Eterno, preparados a todo momento para perdoar e ter sabedoria para estar dentro desse contexto, porque várias pessoas vão ser ingratas com a gente a todo momento, porque nós somos falhos, nós somos pecadores, nós somos pessoas que erramos a todos os momentos, e a ingratidão vem através disso. Olha o que diz em Terrelim, capítulo 55, versículo 13, diz assim: pois não foi um amigo, não foi o inimigo quem me insultou. Tivesse sido, teria suportado. Não foi o meu adversário que me tratou com zombaria. Se tivesse sido, eu teria defendido. Mas foi você, um de meus próprios homens, meu companheiro, a quem eu bem confiava. Então aí é que entra a questão da gente estar apto a perdoar a todo momento. Porque infelizmente nós vamos, no meio da sociedade que vivemos hoje, dentro de casa, na família, nós sempre vamos ter essa afronta. Porque infelizmente reconhecer que a gente ser grato a alguém por aquilo que aquela pessoa faz para a gente, o pai, a mãe, isso aí está perdendo a essência no dia de hoje. Começa desde a família da gente, entra nas congregações, vai na sinagoga, todos os lugares você vai encontrar uma pessoa que vai usar a ingratidão contra você. Porque se nós não estiver preparado a todo momento para perdoar, como Hashem está preparado a todo momento a nos perdoar pela nossa ingratidão com Ele, o que seria de nós se Hashem não fosse assim? E por que nós não estarmos preparados também para perdoar esses tipos de afronta que nós vamos enfrentar no nosso dia a dia? A ingratidão, para mim, é uma coisa terrível, mas nós temos que estar preparando a todo momento para que, quando enfrentarmos isso, estar apto a perdoar essa pessoa, a relevar essa pessoa com carinho, com amor, para que ela também não desvie, para que ela possa reverter a situação dela e possa compreender e ser grato por aquilo que ela é e por aquilo que ela tem recebido das outras pessoas. Essa é a minha posição. Por gentileza, lê o 13 novamente. Pois não foi um inimigo que me insultou. Tivesse sido, eu teria suportado. Então, o 14. O 14? Mas foi você, um de meus próprios homens, meu companheiro, a quem eu bem conhecia. A linguagem, eu só quero comentar da linguagem aqui, porque a minha diz assim, ó, é uma linguagem até difícil para entender, mas o 14, que no caso meu é o 13, o seu 14, né? Mas eras tu homem meu igual, meu guia e meu íntimo amigo. Olha a diferença. Lê de novo o 14, porque dá uma diferença até para entendimento. Uma pessoa leiga
que lê esse versículo, ela fica... ele é muito vago. Da tradução. Essa tradução, porque ela fala... A tradução judaica, o que ela fez? Ela tentou manter os nomes originais e tentou explicar alguns conceitos mesmo. Por exemplo, aí ela está falando de amigo e aqui ele já está tentando explicar de uma forma diferente. Mas foi você, um de meus próprios homens, meu companheiro, a quem eu bem conhecia. Então ele tenta colocar de uma forma mais clara. Mais clara, mais né? Clara, Ok. Só para reforçar o que o Sebastião disse, em Gálatas 6, versículo 1 diz assim: Irmãos, suponham que alguém seja pego fazendo algo errado. Você que tem um espírito, devem restaurá-lo, com um espírito de humildade, mantendo ele em si mesmo para não serem tentados. Porque ele falou sobre muitas vezes vamos ser realmente traídos ou maltratados porque a gente menos espera. Mas nós, que somos mais, vamos dizer assim, espirituais, temos que ter um espírito de mansidão para lidar com essa situação sem perder a pessoa. E ter um domínio sobre isso. E diz lá no versículo 2: carreguem as cargas pesadas um dos outros. Dessa forma, vocês cumprirão o verdadeiro significado da Torá. É interessante, né? Carregar a carga um do outro é difícil. Por que é difícil? Porque a maioria das vezes somos ingratos. A pessoa ingrata, ela sabe o que é agradecer. Só que a ingratidão, ela é o irmão feio do orgulho. Então, quando a pessoa faz algo para você, você põe no seu coração assim: eu sei que eu tenho que agradecer, mas eu ponho, não, ele não fez mais do que a obrigação dele. É interessante. Isso é ingratidão. Então, a ingratidão, ela é a irmã feia do orgulho. Os dois caminham junto. O orgulhoso nunca vai ser grato, porque ele acha que tudo que acontece com ele de bom é porque assim tem que ser. Então não tem por que agradecer. Justamente. E se alguma coisa ruim acontece, a culpa é do outro. Ele terceiriza. Ele sempre terceiriza. O ingrato sempre terceiriza. Sempre vai terceirizar tudo. Se ele bateu o carro, é algum problema de que alguma pessoa fez que ele bateu o carro. Ou o mecânico não arrumou o carro dele, ou alguém não deixou que ele arrumasse, ele sempre terceiriza. É onde falo, voltando lá no começo, quando Adão peca, o Eterno vai até ele e diz: onde você estava? Estava escondido. Mas por quê? Porque eu vi que eu estava nu. Aí o Eterno já falou: você pecou, você comeu do fruto da árvore que não deveria comer? Ele falou: a mulher que o Senhor me deu. Peraí, então, a mulher que o Senhor me deu me ofereceu o fruto. Quer dizer, em outras palavras, ele estava dizendo assim: o Senhor é tão sábio, o Senhor me deu uma mulher que fez eu errar. Então a culpa é sua, não é minha não. Já foi ingrato. Terceirizou. Já foi ingrato. Terceirizou. E quando nós, como homens, terceirizamos, a ingratidão tá operando ali naquele momento. Perfeito. Só um minutinho, Rocha. Uma parte interessante, o senhor falou sobre o primeiro ingrato, vamos dizer assim, pode ter sido Adão, né? Por ter tudo e quis o que não era para ter. Mas também eu quis dizer sobre a irmã feia do orgulho, se encontra também aqui em Yeshayahu, sobre a queda de Hassatã. Entendeu? Ele tinha tudo também. Ele tinha tudo. Entendeu? Ele estava na eternidade. E o que brotou no coração de Hassatã foi o quê? Soberba, o orgulho. Então, todo ser ingrato, ele é orgulhoso primeiro. Então a ingratidão deriva-se do orgulho. A maioria dos defeitos da personalidade humana vem através do orgulho. É interessante porque a palavra do Eterno nos diz que Melech Davi, o rei Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele tinha um coração segundo o Eterno. Não diz que ele não pecava. A palavra não vai dizer para você que o Davi não pecava. Mas ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Por quê? Pelo simples fato que quando ele errava ou quando ele errou, ele reconheceu. Ele não terceirizou. Ele simplesmente disse: eu pequei.
Quando ele entendeu que ele tinha pecado, ele disse: eu pequei. Ele não era soberbo, ele não era uma pessoa orgulhosa. Ele sabia reconhecer o valor de cada um e sabia se colocar no lugar dele. E sabia reconhecer, principalmente, a autoridade, a majestade, a glória do Eterno sobre ele. Ele tinha que reconhecer, ele Verdade. fazia por isso. Perfeito. Um outro detalhe que deve ser sempre lembrado é, se nós partimos de um princípio, usando aí a nossa capacidade intelectual, começar a pensar um pouquinho, a ingratidão, na sua maioria, principalmente em nossa geração, é uma falta de educação. Porque os pais não têm ensinado essa geração a ser grata. Os filhos não estão aprendendo a dizer obrigado. Por favor. Que bom que você fez isso para mim. Então, estamos passando por um declínio, né? Um declínio da educação da família. Então, se a família partisse a ensinar as crianças, quando recebem alguma coisa, a agradecerem, seria o primeiro princípio dessa criança crescer moldada dentro da gratidão. Pois não, Dulce? No livro de Romanos, capítulo 1, verso 21, diz assim, ó: porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Aqui fala, né? Aqui eu creio que é o comentário que o Higman, o Cleito falou sobre Moshe, né? Sobre o deserto, a caminhada dele. Eles tinham intimidade, eles conheciam, porque eles viam a glória de Deus. Eles contemplaram. Eu acho assim, hoje nós conhecemos o Deus pela palavra, de ouvir as ministrações, de ouvir testemunhos, muitas vezes milagres que acontecem conosco, mas naquela época eles viam a glória do Eterno manifestar diante deles. Era a coluna, era a nuvem, era o maná que descia, e eu acho que isso aborreceu grandemente o Eterno. Porque chegou um ponto que, se você olhar, não sei se vocês leram, Moisés pediu, falou: Senhor, permita que eu morra, me mata, mas não deixe esse fardo pesado nas minhas costas, não. Olha lá, o sacerdote naquela época já sofria. E o povo era... Vamos falar que eles eram quanto melhor que nós, que essa geração nossa. A nossa geração é uma geração, a maioria de incrédulos, uma geração perversa, como lemos aqui no livro, ama o mundo, as coisas do mundo. Mas naquela época o sacerdote já tinha um grande problema com os seus congregados lá, né? Que ele falou: Senhor, Eterno, se me mata, porque eu não dou conta desse povo. Esse povo, tudo que faz está ruim. Se manda o maná, eles não querem o maná. Se manda codorna, eles querem voltar lá para o Egito para comer cebola e alho. Então, ele usa uma palavra para o povo que fala assim: esse povo é povo obstinado. Obstinação é sinônimo de sem freio, sem raciocínio. Ele é movido a um instinto. E o povo era assim, era obstinado, nada segurava. Um animal obstinado, o que é? Você pega um cavalo chucro, né? Ele vai domar ele, você não consegue subir em cima dele, você tem que treinar, você tem que ter trabalho e tal. Ele é obstinado, ele não aceita cela, ele não aceita ser guiado, ele não aceita ser instruído. E assim era o povo, e assim somos nós, na verdade. Nós somos obstinados, nós somos ingratos mesmo, porque nós não reconhecemos, nós não agradecemos. Quando a palavra de Deus diz, se eu não me engano Shaul Shalia, Paulo, diz que em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Foi ele que diz isso? Em tudo dai graças. Em tudo dai graças.
Então, aí você pega, e eu acho muito lindo isso do povo judeu, que é uma coisa assim, que nós deveríamos praticar sempre, colocar em prática, que é você vai beber água, você vai tomar qualquer coisa, você vai comer um pão, qualquer coisa você faz, você dá graça. Nós falamos fazer as brahotes, né? Fazer brahá, mas o que é brahá? Nada mais é que é ação de graça. Você está dizendo assim: bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do universo, que fizeste todos os seres vivos e a sua subsistência. Grande a tua confiabilidade. Quer dizer, você está dando graça em todas as coisas. Então, isso nós temos que, como o Roche disse, que as crianças hoje não são condicionadas a isso. Nós temos que condicionar a criança. Aí eu vou entrar num outro assunto que chama Shema, que já fala: ensina essas palavras aos seus filhos e filhas. Ensina na sua casa. Quando estiveres andando pelo teu caminho, ensina. Se nós começarmos na nossa casa, ensinarmos os nossos crianças a agradecer pelo alimento, agradecer, igual o Roche diz, aquela oração do Modeni, por exemplo, quando você levanta da cama, você agradece por ter levantado, pelo Eterno ter restaurado a sua alma, porque você poderia não ter o fio de existência, como o Roche diz, poderia ter sido cortado ali, aí acabou, você não iria levantar. Mas quando você levanta, o Eterno dizendo assim para você: hoje você tem mais uma oportunidade de melhorar, de mostrar a gratidão. Então todos os dias é isso. Nós precisamos entender isso e colocar isso em prática. E aí nós teremos uma geração de gratos, de pessoas gratas, de gratidão, e não uma geração de ingrata, como nós lemos em Timóteo. Só uma conclusão, Rocha. Baseado no que o Sebastião falou também sobre gratidão, sobre suportar. Um dos derivados da palavra gratus no latim é gratia. Gratia significa também graça. Graça, sabemos que graça é um favor imerecido. Não merecemos, alguém faz por nós. Uma das formas de sermos gratos ao Eterno é ajudar também o nosso semelhante. Está sempre disposto a ajudar sem querer nada em troca. Um dos defeitos que nós temos também em relação a isso é querer um reconhecimento da pessoa a quem ajudamos. E não podemos requerer isso dela. Por quê? Porque a graça, uma das formas de servir ao Criador, de mostrar que somos gratos a Deus, é ajudando o próximo, mostrando isso, fazendo isso, sem querer nada em troca. Não importa se ele vai gostar de você ou não, se ele vai te agradecer ou não. Quando fazemos essa ação de bondade com as pessoas que nem sequer às vezes conhecemos direito, automaticamente estamos sendo gratos ao Criador. Porque uma das essências do Criador é o amor. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, quando temos o Ruach HaKodesh em nosso coração, somos realmente cheios dele, temos a essência de Yeshua em nossa vida. Então, automaticamente, uma das maneiras de sermos gratos ao Criador é isso. Abraçarmos o nosso semelhante e tentarmos ajudá-lo da melhor maneira possível, sem querer nada em troca. Muitas vezes, queremos reconhecimento do que fazemos aos outros. E isso nos entristece muito, porque a gente dá o coração, dá o corpo ali, se esforça e a pessoa nem sequer reconhece. Só que temos que aprender a fazer não por reconhecimento deles. Temos que fazer porque somos gratos ao Criador, pela essência que Ele nos deu. Amém? Amém. É uma verdade. A Bíblia, ela não relata a mitzvah de ingratidão, mas tem dezenas de exemplos que nós ouvimos aqui que nos demonstra o que não fazer. Porque quando isso aparece nas Escrituras, é para que você não pratique. O Higman acabou de fazer um comentário, ele estava nada mais, nada menos abordando o Tzedakah. O Tzedakah, ele não tem que ser anunciado. E o Tzedakah, ele é feito sem aguardar retorno, que é o conceito de justiça e bondade. E Yeshua praticou isso muito bem. Um dos homens que andava do lado dele, que se diziam seu amigo, se chamava Yehudá. Esse teve seus pés lavados por Yeshua. Esse homem foi amado por Yeshua. E esse homem o vendeu por moedas
Então, eu acho que um dos maiores símbolos de ingratidão foi o de Judá. Porque andava com ele, dormia com ele, comia com ele, passava as perseguições junto com o mestre, com o Rabi Yeshua, e teve coragem de vender o seu amigo, mesmo sabendo que ele era o filho de Deus. Não é? Um tzadik. Você andar com um tzadik, tem que tomar até cautela do que você fala para um tzadik. E Yeshua era justo, não é? Então, sabendo-se disso, mediante o que nós discutimos aqui nessa noite, nesse shiur, nós temos que nos precaver, cuidar das nossas famílias, para que os nossos filhos não sejam individualistas, porque um dos indícios que a criança está crescendo, sendo moldada dentro desse conceito de ingratidão, é que ele começa a ser individualista, ele acha que está certo em tudo. O ingrato, ele não assume os seus erros, como o Cleito acabou de comentar, que ele terceiriza. Essa questão de terceirizar é que ele não assume. Ele não assumindo seus erros, terceirizando, ele começa a se isentar das responsabilidades. Então, são detalhes que nós precisamos analisar na nossa família, nas nossas crianças, nos nossos familiares. Tenta moldar a nossa família, porque todos nós estamos num processo de techuvá, num processo de retorno. A visão judaica está se expandindo pelo Brasil, pelo mundo. E esse conceito tem que ser ensinado, tem que ser alertado às pessoas, às famílias, para que nós também não caiamos nesta mesma cilada da ingratidão. Janete, quer comentar alguma coisa? Pois não. Shabbat Shalom. O que leva a pessoa a ser ingrata? O que faz a pessoa não enxergar a ingratidão? Porque tem pessoas que ela não consegue enxergar o quão ingrata ela está sendo. Ela não tem essa percepção. Ela está tão acostumada a ganhar tudo no choro, na manha, que ela não consegue enxergar o quão prejudicial para si e para todos que estão à sua volta é isso. É desenvolver esse comportamento. Então, quando o Cleito começou a ler, eu não me lembro qual foi o versículo que você leu, falando que o Eterno estava orientando, não faça isso, não faça aquilo. Leia de novo, por favor. Ele disse para Adão, você pode comer de todas as coisas. Você pode comer à vontade de toda a árvore no jardim, com exceção da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não coma dela, porque no dia em que comer dela, com certeza você morrerá. Bereshit 2, versículo 16. Então, o que o Eterno fala? Ele nos dá uma receita, ele nos dá a direção, ele nos aponta o caminho. E nós não prestamos atenção qual é a conduta, o que nós devemos fazer, qual é o pensamento correto. E a gente começa a olhar o outro e deixa de olhar para si. A gente procura as falhas do outro, a gente não olha para si. Então, o que falta? Falta conhecimento de si próprio. Falta entender o que está aí, Shema Israel. Falta aplicar no dia a dia, custe o que custar, aquilo que nós precisamos fazer. Nós temos a receita, nós temos o nosso manual de instrução, nós temos competência, capacidade. Mas por que, então, que nós baixamos a guarda e deixamos a nossa carne falar mais alta? Aí, quando a gente vai estudar um pouquinho, nós vamos ver
que os nossos sábios, eles nos orientam que a palavra de Deus diz: não julgais, para não seres julgados. Para eu poder julgar o Cleito, eu tenho que entrar dentro da vida, do conceito, da mente do Cleito, viver intensamente a dor, o medo, o desejo dele. Eu consigo fazer isso? É impossível. Então eu não posso julgar. Está lá, na ética dos pais. Então o que eu tenho que fazer? Eles nos orientam, a palavra nos orienta, vão chegando, vai se achegando. A gente cria aversão de certas pessoas e a gente, então, se afasta. E o que acontece? Nós transgredimos, pela ingratidão, um mandamento: ama teu próximo como a ti mesmo, que já foi tão falado aqui. E aí o que acontece? Eu me afasto dele. E eu começo a criar ranço dele. E aí eu começo a praticar Lashon Hará, porque os meus olhos olham, enxergam aquilo que eu quero ver. E eu vou me afastando cada vez mais. E o que a palavra ensina? Que eu devo amar o meu próximo. E para eu amar o meu próximo, não julgá-lo, eu tenho que ir me achegando a ele. Eu me achegando a ele, eu vou conhecê-lo um pouquinho melhor, eu vou abaixando a guarda, eu vou compartilhando algumas dores, alguns sentimentos, eu posso ser útil a ele, posso deixar de odiá-lo, de ter esse distanciamento, deixo de ser egoísta. Eu começo a amar o meu próximo. Então, quando nós começamos a estudar a palavra, e a gente vai ver que o egoísta, ele está fora da Torá. Ele é passivo de não ser recolhido. Amém. Sim. Amém. Ok, nós vamos dar uma pausa, um intervalo, e já retornamos dentro do mesmo assunto. Amém. Retornando à aula de ingratidão, nós vamos fazer a segunda e última parte para tentar fechar esse assunto de forma mais clara possível. Mais algum comentário? Dulce? No livro de Romanos, capítulo 7, verso 19, o Rabi Shaul, eu acho que ele estava muito bravo ali, né? Ele diz assim, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. E no 23, ele passando para o 23, diz assim: mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Eu quis ler essa passagem porque se ele, um homem, um rabino, fariseu, né? Se ele tinha esse problema de querer fazer o bem, mas fazia o mal, quer dizer, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero eu faço todo dia. Então ele já tinha ali o probleminha ali, né? Aí eu queria assim colocar aqui diante dos irmãos, imagina a nossa geração. Como que se Shaul, um homem íntegro, vamos dizer assim, um homem estudado, se ele estava com esse problema interior, que eu acho que é um problema interior, porque o bem que eu quero... Ele estava fazendo uma autoanálise, né? Ele estava no autoanálise. Aí eu comento aqui com os nossos irmãos aqui. Imagina nós. O bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer. Mas o mal que eu não quero, a ingratidão que eu não quero praticar, essa eu não consigo tirar, porque é uma luta todos os dias. Então, nós estamos lutando. Lê o versículo 24 para nós. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Vai, próximo. Dou graças a Deus por Yeshua, Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo com o entendimento sirvo a lei de Hashem. Isso? Mas com a carne a lei do pecado.
Sim, então, aqui está diferente, aqui está assim, ó. É, porque a minha versão é Miserável que diferente. sou, quem me salvará deste corpo sujeito à morte? Que todos nós estamos sujeitos à morte, por isso mesmo. Porque ele está dizendo assim que o bem que ele quer fazer, ele não pratica, mas o mal que está dentro dele, que é o que nós falamos no começo, o Yetzerará, desde Adão, né, entrou em nós como uma semente e, vamos dizer assim, como um vírus, e se alojou no nosso DNA, estava nele ali. E ele diz, que miserável homem que sou, quem me salvará deste corpo sujeito à morte? Graças a Deus, ele o fará. Ele está dizendo assim, não, eu serei salvo. Apesar de ser mal, eu serei salvo. Ele está falando aqui nesse versículo, ó, 25. Graças a Deus, ele o fará. Por intermédio de Yeshua, o Messias, nosso Senhor. Então, ele está dizendo nesse versículo o seguinte, que a lei, só a lei por si só, ele não consegue cumprir toda a lei e ser bom. Ele precisa do Mashiach Yeshua para alcançar a vida, a salvação. Então, nós homens somos ingratos, desde que nascemos. O projeto do homem é muito lindo, mas o desenvolvimento do homem, ele tem falhas, porque o homem falhou. Nós falhamos, todos nós falhamos, mas com Yeshua nós conseguimos alcançar a vida. E assim é a evolução. Agora, o segredo de todas as coisas é nós praticarmos essa evolução todos os dias, no Mashiach. Por isso que ele veio, para mostrar que a Torá do amor, da gratidão, ela nos dá a vida, a Torá nele, pois ele é a palavra, ele é a Torá. E é ele que concede a vida a nós. Amém? O interessante é que a Dulce falou sobre o Rabino Shaul. Quando ele fala em Romanos, não podemos esquecer que Romanos, o foco da carta de Romanos era a graça. Ele queria expressar que ele vivia, que os instintos dele, muitas vezes, o vencia. Como assim vencia? Não que ele cometia os atos, mas às vezes os seus pensamentos, os seus instintos queriam falar mais alto do que o amor de Yeshua por ele. Quando ele diz assim, quem me livrará desse corpo da morte? Ele mesmo responde, Deus o fará, ele o fará. Entendeu? Porque aquele instinto dele ia morrer. Não é que ele pecava, é que ele lutava contra o instinto todo. O que eu quero fazer eu não faço, porque esse instinto não me permite que eu faça. Entendeu? Então, muitas vezes nós brigamos contra o nosso instinto. O homem, ele é instintivo, o ser humano, ele é instintivo. Entendeu? Ele se defende quando é atacado. Ele quer sobreviver, ele quer viver com amigos. E muitas vezes deixamos que esses instintos, sobrevivência, gregário, sexual e defesa de território, falem mais alto do que o Ruach HaKodesh em nosso ser. Então, essa era a briga que Shaul tinha consigo mesmo. Quando ele quis explicar aos romanos sobre a graça, ele falou, calma aí. Nas minhas palavras, calma aí. Graça é isso, mesmo eu não merecendo nada, Yeshua veio e me explicou como deve ser feito. Me ensinou que mesmo nas minhas fraquezas, ele se torna forte em mim. O amor dele por mim é maior do que o meu instinto. Então eu não permito que o meu instinto vença. Por isso ele me livrará desse corpo mortal, desse corpo do pecado. Ele não se conformava com o seu instinto, ele não se conformava com a sua natureza, mas ele guerreava contra a natureza confiante na salvação. Só para terminar a minha colocação. Em 1 Coríntios 13, o mesmo autor de Romanos fala, 13, 4 e 5. O amor é paciente, é bondoso, não é ciumento, nem orgulhoso, não é vaidoso, rude ou egoísta, não se ira facilmente, nem mantém um registro dos erros. O amor não tripudia sobre o pecado das pessoas, mas se deleita na verdade. O amor sempre suporta, sempre confia, sempre espera, sempre tolera. A Janete fez uma colocação interessante. O que nos faz ingratos? O sistema em que vivemos hoje, com a deturpação da palavra, com a destruição da verdade, da palavra de Deus, nos fez pessoas ruins e rudes, nos fez pessoas ingratas. Muitas vezes. O sistema que vivemos hoje vem nos moldando há séculos, há milênios, vem nos moldando para nos tornarmos as pessoas que somos hoje, distante muitas vezes do Criador. E achamos que estamos fazendo certo. Existia um dogma dentro do catolicismo interessante, que era Maial Judas, era uma festa
sobre Mael e Judas. Então pegava o Judas e fazia um boneco de pano, você ia bater nele de casa em casa, depois punha fogo nele. Então, até hoje algumas pessoas fazem essa tradição ainda. O interessante é que muitas pessoas, eu quando era menino, achava que estava fazendo certo, porque Judas traiu a Yeshua e Judá traiu a Yeshua. Então eu achava que estava fazendo certo. Quer dizer, o sistema do mundo onde Satã governa nos fez uma coisa interessante conosco. Nos fez achar que a maldade e a ingratidão é justiça, mas não é. Muitas vezes somos ingratos com as pessoas porque achamos que ela merece, porque achamos que ela faz um favor a nós, e achamos que é a justiça de Deus, e não é. Confundimos muitas vezes que a ingratidão é justiça, mas não é. Temos que colocar algo no nosso coração, que o amor é que isso vai superar tudo isso. Como eu disse antes, um dos 3 conceitos que compõem a gratidão: amor, fidelidade e amizade. Sem esses 3 conceitos, não existe gratidão. Eu quero agradecer a todos que participaram desse shiur, que se empenharam em estudar o tema essa semana. Eu acho que ficou bem claro que o Eterno, quando nos criou, a partir do nosso patriarca Adão, e por todos os homens, nossos patriarcas e todos os homens que estão na palavra, na Torá, no Tanar, na Brit Hadashah, o Senhor foi bem claro através das histórias das vidas desses homens o que é ser grato e o que é ser ingrato. E nós, como somos estudantes da Torá, observadores das mitzvot, o que cabe a nós é começarmos a observar mais os mandamentos de Hashem, começarmos a colocar em prática e viver aquilo que está escrito, assim como Rabi Shaul, assim como Yeshua, ele não discriminou Judá pelo ato dele. Ele também, Hashem, ele nunca usou de discriminação por quem foi ingrato. E tudo que ocorreu com o ingrato, seja as cobranças, seja a colheita, ocorreram não porque Hashem gostou ou não gostou da ingratidão. São os princípios que o Senhor já deixou escrito na sua Torá. Assim como deixou também no livro de Gálatas: aquilo que semeares, certamente colherás. Eu ensino muito isso aqui na nossa Kahal, na nossa Kehilá, que tudo aquilo que você passa, normalmente, grande parte do que você vive, das tribulações, dos pesares que você passa, das dores, dos sofrimentos que você passa, grande parte desse sofrimento, grande parte das tristezas que você vive, são consequências da sua ingratidão. Porque se você pegar todo o conteúdo que nós estudamos aqui nessa aula e colocar isso em prática, você peneirar o que você ouviu aqui hoje, você filtrar o que você ouviu aqui nessa aula, e colocar isso em prática na sua vida e na sua família, automaticamente, segundo a palavra de Hashem, vai amenizar demais, vai amenizar muito a questão do sofrimento, a questão da colheita, sementes que nós lançamos, sementes podres que nós lançamos, quebras de mitzvot que nós quebramos. Nós somos muito desobedientes, e afinal de contas, eu sempre falo isso nas ministrações nessa casa, lamentavelmente, o Sebastião fez esse comentário logo no início dessa aula, mas eu quero frisar esse comentário: é lamentável, mas isso não acontece só no meio evangélico, no meio cristão. Nós estamos aqui para fazer um julgamento, para fazermos uma análise de placas, de denominações. Mas de forma geral, eu tenho por hábito dizer que estamos vivendo uma das piores gerações, a pior geração, eu poderia dizer, a pior geração de homens e mulheres que se intitulam servos de Deus, servos de Hashem. Estamos vivendo uma geração de pessoas ingratas, em todos os aspectos.
o motivo que as traz às igrejas, a sinagoga, as congregações, as igrejas evangélicas e demais, normalmente não são, esses motivos não são a gratidão. Existem N motivos que levam as pessoas à igreja ou uma sinagoga. E eu creio que um dos menores motivos, que não deveria ser assim, está invertida a tabela. Isso pode talvez estar lá no final da lista, mas é uma inversão de valores, principalmente eu para com o meu próximo e eu para com Hashem. Nós temos que começar a trabalhar em colocar os pontos certos na linha certa. A gratidão não está fazendo parte do currículo dos cristãos, chamados cristãos, ou os chamados messiânicos, porque a situação está tão delicada que está atingindo até as congregações messiânicas. Eu não vou entrar no mérito judaico, do judaísmo mais extremo, mais ortodoxo, porque eles têm uma certa cautela de berço de se posicionarem na questão gratidão. Mas, resumindo, numa questão fora do judaísmo tradicional, conservador, que é um pouco mais rigoroso, que anda dentro dos conceitos de berço, de nascença, de DNA, fora eles, lamentavelmente, nós que estamos tentando sobressair dentro da Torá, dentro dos mandamentos, dentro da palavra de Hashem, estamos um pouquinho longe ainda de uma realidade positiva, segundo aquilo que Hashem nos exige e nos pede. Então, através dessa aula, fica aqui uma palavra de meditação para você, para que você acorde toda manhã, lutando para ser uma pessoa melhor, procurando ser um tzadik, uma pessoa justa, uma pessoa correta, e nunca esquecendo de ser grato a Hashem por cada amanhecer, ou por cada anoitecer, por cada dia de vida que Ele tem te proporcionado. Uma vez que você colocando em prática na sua vida a gratidão, automaticamente você deixou de ser ingrato. Baruch Hashem, que as bênçãos de Hashem, o Todo-Poderoso, no nome do teu Filho Yeshua HaMashiach, na sua bondade infinita e na sua misericórdia eterna, nos cubra com a tua potente mão. Beshem Yeshua HaMashiach. Amém, amém, amém.